Elvis, o primeiro rockstar a destruir um quarto de hotel. Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Nos últimos vídeos, você que acompanha o canal sabe que falamos bastante sobre se Elvis fez uma cirurgia plástica em seu nariz por volta de 1957 ou se ele não fez. É uma dúvida que permeia sempre a mente dos fãs de Elvis Presley. Descobrimos, através dos livros citados nos vídeos, que George Crine foi agraciado por uma cirurgia plástica em seu nariz, pago por Elvis Presley. Então eu fui atrás de um livro, adquiri o livro de George Crine, onde ele diz: Elvis, o meu padrinho, porque Elvis foi padrinho de casamento de George Crine. O livro em questão, Elvis, My Best Man. Então, pessoal, eu fui ler o livro para saber se George diz alguma coisa a respeito, para trazer mais ainda elementos sobre essa questão da operação no nariz de Elvis. Vince, você vai vir de novo com esse papo? Não, porque eu li até agora o livro até o capítulo 5, já passamos por Loving You, que é onde os outros livros dizem que Elvis estava com o nariz operado, Foi algo entre Love Me Tender, de 1956, e Loving You, de 1957. Em algum momento entre esses dois filmes, livros dizem que Elvis fez uma cirurgia para afinar um pouquinho o seu nariz. Então, no livro de George Crine, eu já passei desse período. Ele está agora já falando do filme, do terceiro filme de Elvis, no capítulo 5, que é Jailhouse Rock. Porém, eu ainda vou ler o livro até o final. Caso em algum momento ele mencione qualquer coisa relativo à cirurgia de nariz, eu volto em outro vídeo e passo essa informação para os amigos fãs de Elvis Presley que acompanham o meu canal. Mas, lendo o livro, então, eu achei essa história, uma história que eu também não conhecia, eu achei ela muito pitoresca, muito astro do rock and roll, e eu vou trazer então a história. Elvis foi o primeiro artista de rock and roll, o primeiro superstar. Até quando John Lennon diz, antes de Elvis não existia nada, e alguns amigos dizem, nossa, ele está falando besteira, porque as músicas, o blues, o country, o gospel, músicas que Elvis fundiu no seu novo estilo, já existiam. Mas penso eu que quando John Lennon disse que antes de Elvis não existia nada, John Lennon, quando é arrebatado por Elvis Presley, ele é um adolescente. Então toda a música que existia não dizia nada para John Lennon. Somente Elvis Presley, que foi o representante naquele momento, nos anos 50, da juventude. Então era a primeira música, o primeiro cantor que era realmente um representante da juventude. Tanto é que os mais velhos, num primeiro momento, não gostavam de Elvis Presley. Daí o seu primeiro fracasso, quando ele foi cantar, fazer um show em Las Vegas, por essa época, e o público não entendia, porque era um público mais velho que frequentava Las Vegas. Bom, Elvis era um cantor dos jovens, o ídolo dos jovens. Por isso, então, John Lennon disse, antes de Elvis não existia nada. Elvis pavimentou a estrada que John Lennon e outros astros futuros do rock dos anos 60, que levaram a bandeira do rock a outro patamar,
O rock evoluiu através dessas figuras lendárias dos anos 60, 70 e por diante. Mas principalmente nos anos 60 o rock ganhou um status de nobreza mesmo. Ok, Elvis, assim como ele foi o pioneiro, ele também foi o pioneiro das atitudes. Antes de eu contar sobre a quebra de quarto do Elvis, a fúria do Elvis, vamos relembrar alguns dos seus discípulos, né? Aqueles que se espelharam na música de Elvis de uma forma ou de outra. Keith Richards, o lendário guitarrista dos Rolling Stones, do 10º andar de um hotel onde estava hospedado, decidiu jogar o televisor janela afora. Felizmente ninguém se machucou. Existem imagens, inclusive na internet, dele fazendo isso. Joe Bonham, o baterista do Led Zeppelin, costumava andar com sua motoca pelos lobbies dos hotéis onde ele ficava. Marilyn Manson incendiou o tapete do hotel. Bom, existem inúmeras histórias que vão nesse sentido de astros, e não só astros do rock, celebridades destruindo quartos de hotel. Mas, como vamos ver aqui, Elvis também é o pioneiro nessa prática. Antes de criticarmos, não podemos imaginar a tensão que uma pessoa dessa vive. Muitas vezes, de um quarto de hotel para outro quarto de hotel, passando pelas cidades sem conhecer as cidades. Sobem no palco, descem, dormem no hotel e viajam para outra cidade. Então isso vai acumulando uma tensão muito grande. E a de Elvis vamos saber agora quando explodiu. Este incidente teve no início do segundo dia de gravação da trilha sonora do filme Jailhouse Rock, o terceiro filme de Elvis, onde ele faz o personagem chamado Vince Everett. Isso mesmo, o meu nome, o meu nickname aqui no canal é inspirado no Vince Everett do Jailhouse Rock. Então, amigos, vamos ao texto do livro de George Crine. A MGM queria economizar um pouco de tempo e dinheiro. Elvis fez Jailhouse Rock no primeiro dia, mas na manhã seguinte ele sentiu que precisava se aquecer para entrar no clima de gravação. Então ele fez o que sempre fazia para aquecer a sua voz. Sentou-se ao piano para cantar músicas gospel. Então Elvis, em vez de chegar e já ir gravar a trilha sonora do filme, às vezes ele precisava que a sua voz aquecesse, necessitava de um pouco de inspiração, então ele ia para o piano e ficava cantando músicas gospel. Mas os produtores não conseguiam entender, pensavam que Elvis era uma máquina. E ele sempre é um cantor, você sabe, você percebe que existe um sentimento no que ele canta. Então, é estranho para cantar músicas de rock, como é a trilha sonora do filme, que ele precise cantar músicas gospel. Mas Elvis sabia como tinha que alimentar a sua alma para o trabalho que ele tinha que fazer. Às 10 horas da manhã ele tinha seu grupo vocal de apoio, os Jordanaires, ao seu redor, acompanhando-o. Até o intervalo do almoço, não haviam trabalhado no material do filme. Ou seja, Elvis passou a manhã inteira só aquecendo a sua voz. Quando retornamos, Elvis foi direto para o piano e começou a cantar outras músicas gospel. Mas, desta vez, seus companheiros não se aproximaram. Pareciam estar se esforçando para ficar o mais longe possível do piano.
Isso intrigou Elvis, que o chamou. Venha aqui, Gordon. O que há de errado com você? Perguntou Elvis bruscamente. Não querem cantar comigo? Gordon se aproximou de Elvis e disse: Posso ser honesto, Elvis? Sim. O pessoal do estúdio nos disse para não cantar gospel com você. Eles querem continuar com a sessão. O quê? Gritou Elvis, parecendo pronto para golpear alguém. Ele respirou fundo e se virou para o cantor de apoio. Gordon, quem assina seu cheque? Eu ou a MGM? Você sabe, Elvis. Bem, traga os rapazes aqui e vamos cantar mais um pouco de gospel. Por mais 4 horas, até às 5 horas da tarde, nenhuma música da trilha de Jailhouse Rock foi gravada. Após a sessão, diz George Crine, montamos na limusine com Elvis e voltamos para o hotel. Enquanto conversávamos sobre as lindas garotas de Hollywood, Elvis manteve-se calado. De volta à suíte presidencial do hotel Beverly Wilshire, Elvis foi direto para a sala onde tinha uma mesa de bilhar. Toda decorada em alto estilo, com vidros fumê, pinturas com qualidade de museu e molduras bonitas, e um enorme espelho emoldurando quase toda uma parede. Elvis pegou um taco e começou a lançar as bolas ao redor da mesa, ainda calado. Depois, arrumou as bolas para uma tacada corriqueira. Ele podia fazer uma bola pular por cima da outra e acertar outra na caçapa do canto. Ele mirou sua tacada, mas acertou a bola com muito mais força do que precisava. Ela saltou da mesa. Bateu em uma mesinha de vidro que espatifou. Um coletivo, droga, saiu do grupo que assistia, mas Elvis não moveu um músculo do seu rosto. Ele posicionou outra bola na mesa e desta vez mirou deliberadamente em uma pintura na parede. Ele bateu ainda mais forte na bola, que decolou como um foguete. Atingiu a pintura em um ponto que quebrou sua moldura. Ainda tínhamos esperança que ele estivesse brincando. Então eu disse: Ei, Elvis, nunca gostei daquela pintura ali na outra parede. Veja se você consegue acertá-la também. Ainda estava completando a frase quando ele disparou outra bola e quebrou o vidro da pintura. Um dos outros caras apontou um pequeno espelho que parecia uma antiguidade. O alvo foi quebrado. Corremos para o corredor para evitar que os estilhaços nos atingissem. Elvis não esperava mais por sugestões. Ele simplesmente se movia ao redor da mesa, disparando bolas e quebrando quase tudo naquela sala, incluindo o espelho do tamanho da parede. Por mais que quiséssemos que o que estava acontecendo parecesse divertido, garotos são garotos. Mas era óbvio que Elvis estava transtornado. Quando ficou sem bolas para atirar, girou o taco de bilhar e começou a balançá-lo como um taco de golfe, acertando a mesa de bilhar. Pedaços da mesa dispararam como mísseis e quebraram as grades da janela do outro lado da sala. Quando não havia mais nada para arrancar da mesa, Elvis jogou o taco de bilhar no chão, agarrou a borda da mesa de bilhar e a chutou até que a mesa estivesse rachada. Então ele passou por nós, murmurando que queria que seu jantar fosse enviado para o seu quarto. Todos conhecíamos o temperamento de Elvis, mas esse tipo de coisa estava fora da nossa órbita. Foi o próprio Elvis que nos fez prometer que não faríamos nada deplorável. Elvis e o rock and roll em geral eram menosprezados por muitas pessoas, e ele não queria que fizéssemos nada para adicionar à imagem negativa. Fiz o que achei que era a coisa responsável a fazer.
liguei para o coronel Tom Parker. Eu comecei dizendo que Elvis estava bem, mas que algo havia ocorrido que necessitava de sua atenção. Ele veio ao nosso quarto rapidamente, e eu percebi uma expressão de grande preocupação em seu rosto. Levei-o à sala danificada e tentei explicar o melhor que pude o que testemunhamos. Ok, disse ele ao grupo reunido. Não quero que ninguém comente o que aconteceu aqui esta noite. Quero que você pegue todos os lençóis e roupas de todas as suas camas e pendure tudo sobre os espelhos, janelas, a mesa de sinuca e tudo mais que foi destruído. Cubra tudo e fique fora desta sala. Fique longe. O que você vai fazer, coronel? Eu perguntei. Vou descer e dizer à gerência que vocês fizeram uma festa louca e destruíram a sala e que ficaremos mais do que felizes em pagar por tudo. Ele se virou e saiu, sem abordar Elvis. Não me recordo com exatidão se Elvis deixou seu quarto até um dia depois, quando a próxima sessão de gravação foi remarcada. Por todo o caminho até o estúdio, Elvis não disse uma só palavra. Ele entrou no local, sentou-se ao piano e começou a cantar músicas gospel. Eu acredito que vi os rostos de alguns dos representantes do estúdio ficarem brancos. Mas, depois de algumas músicas, Elvis estava pronto. Ele passou o dia cheio de energia e basicamente gravou o restante da trilha de Jailhouse Rock. Amigos e amigas, eu volto esta semana com mais sobre Elvis Presley. Elvis Forever.